fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dá do pouco que se tem ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas, dar ao próximo alegria, parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública espírita no formato virtual, hoje com o tema Buscai e achareis. O palestrante da noite é o nosso amigo Eduardo Solano. Seja bem-vindo, Eduardo. Eu vou fazer só uma pequena introdução aqui, já te passo a palavra. No cenário de pandemia em que ocorre a suspensão generalizada das sessões de intercâmbio direto, alternativas virtuais de estudos de forma segura, com bases em Jesus e em Allan Kardec, se fazem presentes para a continuidade dos trabalhos na Casa Espírita. Eduardo, muito obrigado em nome do Grupo Espírita pela sua presença neste momento e a todos os ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de aprendizado. Sim, faço sim. Okay. Olá, pessoal. Muito boa noite. É com imenso prazer que estamos aqui hoje falando um pouquinho sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. O Jesus, que é o nosso Divino Mestre e Salvador. Eu gostaria aqui de fazer aqui nossa preparação, em primeiro lugar, lendo um dos itens dos Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino, onde nós abrimos aqui aleatoriamente, né?
e caiu no item 81. Lembrando que nada é por acaso, né? E o item 81 diz assim: Deus está em toda parte, portanto, está também dentro de nós e dentro de todas as pessoas que nos cercam, sejam elas boas ou más. Tudo provém de Deus, tudo é manifestação divina. Mesmo aquilo que nos parece mal ou erro, pode ser a causa de um benefício futuro. Nosso sofrimento resulta do desconhecimento da verdade básica. Deus dirige todos os acontecimentos porque Deus está em todos os lugares. E com essa aberturinha aqui que nós falamos, essa breve mensagem do Pastorino, nós temos a certeza que Deus está em todos os lugares. Deus está dentro de nós. Assim como a espiritualidade amiga, o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, estão sempre aos nossos lados, nos orientando, nos indicando os melhores caminhos a serem seguidos. E essa nossa preparação de abertura é uma preparação visando isso mesmo, né? A nossa reforma íntima, o nosso conhecimento, primeiramente o nosso mesmo, o conhecimento do meu eu interior, para assim que eu conhecer, ou assim que eu que nós fizermos a nossa reforma íntima, nós podemos melhorar a cada dia, né? Um passinho pequeno de cada vez. E é por isso que nós temos que agradecer sempre, a todos os momentos. Mesmo aqui quando ele disse que aquilo que parece mal, um erro, pode ser a causa de um benefício futuro, não é mesmo? Agradecemos ao nosso anjo da guarda, ao nosso mentor espiritual, esses trabalhadores laboriosos na causa do Mestre Jesus, que nos acolheram nessa encarnação, eles nos mostram os caminhos corretos a seguir. Deus justo e bom nos deu livre-arbítrio para nós irmos conquistando a nossa evolução material ou a nossa evolução moral através dos nossos atos terrenos. Agradecemos também ao mentor do Genk, também humildemente nos cedeu esse espaço para que nós pudéssemos trocar algumas ideias sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. A todos os nossos irmãos das fraternidades, sem nenhuma exceção, o nosso muito obrigado. Esses trabalhadores à causa do Mestre Jesus, a eles nós vamos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Contra as forças do mal, nós temos esse sentimento maior, que é o amor que perdoa, o amor que une, o amor paciente, tolerante, ensinado e vivenciado pelo Mestre Jesus. O nosso muito obrigado. Agradecendo também a nossa mãezinha querida, a nossa mãe Maria, para nós, Maria de tantos nomes, para nós Maria Aparecida, ela que nos ama tanto, nos coloca em seu colo, nos dando o cobertor do tamanho de nosso frio, sem mais e sem menos. Mãezinha querida, olhe por nós, reze por nós, vibre por nós, esse povo brasileiro tão sofredor, mas ao mesmo tempo é tão acolhedor. E a nossa mãezinha nos mostra Jesus, o nosso irmão maior, Jesus, o nosso divino mestre e salvador, que em nenhum momento titubeou, sempre dirigiu a nosso favor. Mesmo assim, nós às vezes esquecemos um pouquinho do mestre. Porém, o mestre nunca esquece de nós. Mesmo na cruz, ele pediu perdão porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Cabe uma reflexão aqui. Nós sabemos agora, e o mestre nos apresenta Deus, nosso Pai Criador, Deus, a causa primeira de todas as coisas, Deus único, Deus que nos fez a sua semelhança,
nos faz simples e ignorantes. Obrigado, Deus, por estar junto de nós. Em agradecimento a toda a espiritualidade amiga, a nossa mãezinha querida, Mãe Maria, a Jesus e a Deus, nosso Pai Criador, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, ó Pai, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos, ó Pai, de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Em seu nome, ó Pai, humildemente nós pedimos a permissão para mais esse bate-papo sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Ok? Bom, pessoal, nós vamos aqui falar um pouquinho, né, desse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscai e achareis. Né? Buscai, o que nós estamos pensando por uma nossa reflexão? O que nós queremos? Né? Lembrando que nós estamos aqui falando dos ensinamentos do Cristo, dos ensinamentos morais do Cristo. Jesus, que foi o ser encarnado aqui de maior moral, o nosso irmão maior, ou seja, ele sabe tudo da gente, porque Jesus vive no meio de nós. Né? E esse capítulo 25, ele é interessante porque ele fala assim: ajuda e o céu te ajudará. Observem os pássaros do céu e não se inquietem pela posse do ouro. Lembrando que todos os ensinamentos de Jesus, passados aqui há mais de 2000 anos, pessoal, para nós é a realidade, é o que está acontecendo hoje. Né? E nesse capítulo, no item 1, ajudem que o céu te ajudará. Pode ir para o próximo, por favor, Zé. E diz mais ou menos assim: peçam e vocês receberão. Busquem e vocês encontrarão. Batam a porta e ela se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater a porta, ela se abrirá. Qual homem dentro de vocês que dará seu filho uma pedra se ele pedir um pedaço de pão? E se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vocês, sendo maus, como de fato são, conseguem dar coisas boas para os seus filhos, com muito mais razão, o Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11. Né? Para nós fazermos um pouquinho dessa reflexão, né, pessoal? O que Jesus entende por isso? E eu até separei uma parte aqui que eu peguei na internet, mas que fala muito a ver com a gente aqui, né? O que a gente faz hoje, né? Nós pedimos para a espiritualidade, nós agradecemos ou nós buscamos? Cada um de vocês, nós, todos aqui, sabe o que quer. Né? Falando isso dos ensinamentos de Jesus. Porque é muito bom pedir, não é? Poxa, Deus, me dê saúde, me dê dinheiro, me dê riquezas, me ajuda a eu conquistar os meus objetivos. Tudo isso, né, a gente até pede mesmo para Deus, para a espiritualidade, para o nosso anjo da guarda, para o nosso mentor, né? Para todos os espíritos que estão ao nosso lado e que se afinam com a gente. Só, pessoal, além de nós pedirmos, e é claro que a espiritualidade faz a parte dela, mais que a nossa, né? A gente, às vezes, esquece de fazer a nossa parte. Nós até brincamos, né? De terceirizar. A gente terceiriza para a espiritualidade amiga, né? Mas a gente esquece de fazer a nossa parte. E o que é fazer a nossa parte? Fazer o bem. Entender o maior mandamento do Mestre, de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Entender esse ensinamento, e mais do que entender, é praticar. Praticar a caridade.
E Jesus sempre nos convida a nós praticarmos a caridade em todos os momentos, a todos os lugares, nós sermos bom. E veja bem que a gente está falando aqui de nós, né? Na oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha aonde? Venha a nós o teu reino. O pão nosso de cada dia. Nós estamos falando aí em confraternizar. E confraternizar mesmo, muitas vezes, é ajudar o mais necessitado. Aí o trecho diz assim, é muito bom pedir, mas além de pedirmos, nós precisamos buscar. Quem pede, procura as mãos de Deus. Quem busca, procura a face de Deus. Quando você pede, você sabe pelo que está pedindo, mas quando você está buscando, você está tentando descobrir o que realmente Deus deseja de você, ou o que realmente Deus quer para você. Então, é essa que é a nossa reflexão, né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu até brinco, né? Pô, eu não quero que o mundo acabe em barranco para eu morrer encostado. Olha só que brincadeira mais chata é essa. Mas, pessoal, se a gente não for atrás, se nós não buscarmos, né? E a gente não vai achar nunca, né? A gente, né, no Evangelho tem muitas partes falando disso, né? E que adianta se eu buscar e encontrar, eu guardar tudo isso para mim, não repassar, né? Quando tem aquela passagem acho que é do capítulo 24, né? Eu tenho aqui, eu já vou pegar só o capítulo 24, aqui, ó. Não coloquem a candeia debaixo do alqueire, né? A iluminação, a luz, né? O lume. O sol nasceu para todos, né? Assim como a escuridão também existe, né? Mas o sol vem para todos. Então, todos nós temos a oportunidade. No sentido, né? Ajuda-te. Pode passar, Zé, por favor. E fazendo parte disso, ajuda-te, o céu te ajudará, nós temos duas leis, que é a lei do trabalho e a lei do progresso, né? Jesus não condena o trabalho, é claro que não, nós temos que trabalhar. E falando do sentido material, nós temos que nos alimentar, né? E isso é normal, isso está dentro de nós. Só que o trabalho, nós temos que usar o trabalho para o nosso bem e para o bem das outras pessoas. Tem também uma outra parte do Evangelho que fala do uso da riqueza. Muitos irmãos acabam se levando pela riqueza e acabam muitas vezes virando o escravo do dinheiro. Não estou falando aqueles que é rico de dinheiro, não. Aqueles mesmo que trabalham pensando só em ganhar dinheiro, mas fazer o que com esse dinheiro? O uso correto desse dinheiro. Aí nós temos vários exemplos, tanto para um lado como para o outro, fazendo, né, uma alusão ao lado bom, né? Chico Xavier escreveu mais de 420 livros. Imaginem se ele ganhasse R$1 por cada tiragem de um livro dele. Pelo menos nós não temos nenhum relato disso, né? Então ele usava o dinheiro, né, para fazer melhorias, para ajudar as pessoas. A gente vê o Divaldo Franco aí na Mansão do Caminho dele lá. O dinheiro é todo revertido para isso, né? Então, no sentido, a recomendação pode ir para o próximo, por favor, Zé. A recomendação é por uma ação. É uma saída de dentro para fora. Uma atitude para com a vida, né, pessoal? Eliminando a inércia e a espera de que algo mágico possa acontecer. Olha que interessante, né? Algo mágico possa acontecer. O que quer dizer isso? Que é algo mágico, né? O que é o sobrenatural? A gente fala, né? Sobrenatural é aquilo que a gente olha e desconhece. Mas nós que estamos
tirando o véu, né, da noiva, nós estamos entendendo a nossa parte, o que nós viemos fazer aqui nesse mundo. É claro que isso é galgado, isso é conquistado. E o Espiritismo nos dá todo o apoio, todas as ferramentas para nós nos tornarmos pessoas melhores. Para nós buscarmos algo a mais, algo de bom, né? Algo aonde eu faço a minha reforma íntima, algo aonde eu tenho a minha transformação, mas através das minhas ações. Esse algo, pessoal, é onde nós, para muitos irmãos, para muitas pessoas, nós somos o exemplo. E não vamos cansar de falar isso, não. Não vamos cansar, nós aqui falando, o Eduardo falando aqui, o José Ricardo, do Genk, né, fazendo toda essa parte aqui da internet. Nós temos que ser as mesmas pessoas. Aqui, no Centro Espírita, no nosso trabalho, na escola, na rua. Olha como isso é difícil, né? Olha como isso é difícil nós sermos as mesmas pessoas. Não é, pessoal? É para nós fazermos uma reflexão sobre isso aí. Inclusive, nesse sentido de ajudar. Ajuda a mim mesmo para o céu te ajudar, para a espiritualidade te ajudar, para o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, para o nosso colega do lado encarnado nos ajudar. Por isso que é tão importante os estudos evangélicos que são realizados. Por isso que é tão importante a gente cada vez mais entender sobre os objetivos, sobre a missão do Mestre Jesus para conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o Livro dos Espíritos, o Pentateuco kardeciano, a Bíblia, a Torá, todos os livros de autoajuda, nós temos que ler e entender, não ler por ler. A gente fala até que o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o nosso livro de cabeceira, mas ler e entender, né, degustar cada palavra. Por isso que a gente, às vezes, tem que ler mais de uma vez para o entendimento. Não é só ler por ler. Porque se for ler por ler, vai servir de encosto aí o livro para não deixar derrubar papéis ou ficar em cima da mesa, abrindo lá no Salmo 23, né? Como a gente já viu várias vezes isso acontecer. Tudo isso é bom, mas nós temos que entender. E entendendo isso, a gente pode levar isso adiante. Por isso que é tão interessante, dentro de uma casa espírita, é muito importante, né? É tão importante quanto os tratamentos dentro de uma câmara. Porque às vezes o preletor está falando alguma coisa lá, você está até dormindo, né? Está quase, né, roncando lá, olho fechando e tal. Mas uma palavrinha que talvez ele te fala, serve para você no seu dia. Você, poxa, é isso mesmo que estava faltando eu entender. Por isso que quando o irmão vai numa casa espírita, nós estamos falando aqui na casa espírita, ele tem que fazer o completo, né? Não ir lá somente para tomar os passes, não ir lá somente para fazer o tratamento espiritual dentro das câmaras. Entra na casa espírita, toma o passe de limpeza, é recebido pela recepção com um sorriso no rosto, né? Se pudéssemos abraçar também agora, estaremos abraçando. Assiste a preleção, vai para o tratamento. E não para por aí, porque essa 1 hora foi só 1 hora no dia. Nós temos que levar isso para a semana toda, esses ensinamentos. E não ficar só naquele dia. Não é, pessoal? E é isso. Então, uma coisinha que o preletor fala pode ser uma ajuda que deu para você. Num atendimento fraterno, uma palavra que o entrevistador fala, te atenda, possa te ajudar, pode ser que te ajude a abrir a sua mente o que estava faltando. Sabe por quê, pessoal? Lembra da oração do Pai Nosso. É sempre nós, é sempre no coletivo. E esse coletivo, eu preciso disso, né? Confraternizar para melhor servir. No dia 1º de janeiro é celebrado que a paz mundial e a confraternização universal, acho que é isso, não é?
Mas isso não pode ser só falado da boca para fora. A paz mundial. Eu quero a paz mundial. Como é que nós vamos querer a paz mundial se nós não temos paz nem dentro das nossas casas? E nós temos todas as ferramentas para sermos melhores. Isso é muito interessante. Né? E depende somente da gente. Pode ir para o outro, por favor. À medida que o ser adquire consciência da realidade dos seus potenciais íntimos, busca de mais elevados patamares, a busca, né, por mais elevados patamares torna-se inevitável, conquistando um degrau e outro surge desafiador, enriquecido de possibilidades antes não conhecidas. E Jesus sabia disso, em razão de haver atingido anteriormente o mais elevado nível da evolução, que o destacava das criaturas terrestres, né, pessoal? Assim, sendo propôs que ninguém se satisfaça com o já conseguido antes da crença. Busque, entregando-se ao esforço incessante da libertação de suas imperfeições e ascenda no rumo da grande luz, tendo-o por condutor seguro. Tá? Um livro de Joana de Ângeles. O que eles querem dizer com isso? Nós não podemos simplesmente, eu fiz essa preparação, eu fiz essa apresentação e parar por aqui. Né? Temos que buscar algo mais. Temos que ir para... A nossa vida, pessoal, é um constante aprendizado. Acho que essa talvez seja o nosso maior desafio. Nós estamos aqui para servir, mas nós também precisamos aprender. Né? E, geralmente, nós aprendemos com outras pessoas. Né? Eu sei que um livro é espetacular, aprende mesmo. Lê o Evangelho, lê o Livro dos Espíritos, interessante, e é isso que nós temos que fazer. Mas nós temos pessoas também que podem nos ajudar. Por isso que a gente estuda, por isso que nós vamos para a escola, é por isso que nós temos professores, né? Nós temos os mentores. Quando a gente é mais pequenininho, agora o pessoal chama de tio, nós temos tio ou tia, né, na sala. Mas a gente está aprendendo, né? E esse aprendizado a gente leva para o resto de nossas vidas. Que nem andar de bicicleta. Você não sabe andar de bicicleta. Aí você aprende a andar de bicicleta, seu pai, sua mãe, seu amiguinho ajuda você. Você leva um tombo na primeira, leva outro tombo na segunda, mas aos trancos e barrancos você aprende. Aí você aprendeu. A partir do momento que você aprendeu, você nunca mais esquece. Isso me lembrou até de uma passagem, né, na empresa, né, que falam pra gente que vender é que nem andar de bicicleta, né? Se você parar, você cai. Se você parar de andar de bicicleta. Então, se você não visita as pessoas, isso estou falando de 20 anos atrás, se você não faz uma visita aos nossos clientes, o que acontece? Eles não vão comprar de você mais. Porque sempre vai ter alguém que vai fazer uma outra visita, né? Então, fazendo essa alusão, vender é que nem andar de bicicleta. E assim, pessoal, é um centro espírita para nós, né? Quando nós procuramos uma casa espírita, falando aqui do espiritismo, ou nós vamos por amor, ou nós vamos pela dor, ou nós vamos por curiosidade. Maioria das vezes nós vamos pela dor, né? E é feito todo um tratamento. Você vai, você desabafa lá, fala com o entrevistador, assiste a preleção, vai para o passe, etc. E depois você fica bem. Você começa a frequentar a casa espírita e fica bem. Aí vai acontecendo certos momentos na sua vida que você tem lá uma preleção para ir, você tem que ir na casa espírita, né? Só que aí você lembra que tem outras coisas para fazer. Só que você já está bem, né? Então você vai esquecendo de ir na casa espírita. Amanhã eu vou, depois da manhã eu vou, amanhã, aí tudo vira amanhã, né? Tudo vira uma desculpa. Então a gente tem que se policiar. Aí o que acontece com a gente? A nossa vibração às vezes cai, né? Porque do mesmo jeito que a gente busca e acha, nós podemos buscar e achar coisas boas e coisas não tão boas. Por isso que é importante orai e vigiai sempre, né? Jesus disse, né? Ele veio combater e fazer o combate, né? Ele veio mostrar a espada. Eu vim fazer o bom combate.
mas é no campo das ideias, né? Sem partir para a briga. E muitas guerras existem em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da igreja, por causa do fanatismo. E é isso que a gente tem que achar esse meio termo. Não quer dizer que a gente vai ficar bitolado, né? Ir direto no centro espírita a todo momento. Porque ir por ir, não adianta. Ir por ir não adianta, né? Pode te ajudar no primeiro instante, mas a gente tem que entender realmente. Por isso que o Espiritismo nos mostra o quê? A combinação da filosofia, da religião e da ciência, porque uma se complementa à outra, né? E o Espiritismo, na parte do que Kardec discursa para nós, ele diz que a razão, né, ela é intrínseca, ela faz parte, né? A fé raciocinada. Não é só porque eu estou falando aqui, vocês vão entender, vocês vão pegar, o Eduardo falou e acabou. Não. Raciocina. Poxa, é isso mesmo? E é isso que a gente quer mostrar. Porque só assim nós vamos crescer, né? Eu entro no centro espírita para tomar um passe, né? Para eu melhorar intimamente, internamente, eu vou melhorar. Mas se eu não fizer a minha parte, aquele irmão, talvez, que foi tratado do plano espiritual, que estava me obsediando, ele foi tratado. E se não fizer a minha parte, vão entrar mais quantos irmãos que irão nos obsediar? E Jesus nos ensinou: o mal não se paga com mal, o mal se paga com bem. E se eu tenho um irmão obsediado, eu tenho que tratar esse irmão do plano espiritual com todo o amor possível para ele ser tratado. Lembre-se, buscai e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará, né? Por favor. Ninguém esquece a verdade do que Cristo se encontra na porta de todos os templos religiosos. Olha que importante isso aqui, né? Perguntando com interesse aos que entram: que buscais? E aí nós estamos falando em todos os templos religiosos. O que a gente busca? Olha só que reflexão, né? O que a gente busca? Quando a gente vai num médico, né, passar por uma consulta, eu tô com dor de cabeça, então eu tô com essa dor de cabeça, então o médico vai te examinar. E aí vai prescrever aí o remédio necessário. Qual é o remédio necessário que nós estamos buscando para nós evoluirmos moralmente? Muitas perguntas são feitas do seguinte questionamento: quando Jesus entrou em nossas vidas? Quando Jesus apareceu para nós, falando que nós tínhamos que mudar internamente, fazer a nossa transformação moral. Foi quando nós fomos pela primeira vez numa casa espírita, foi quando nós fomos ajudar um morador de rua através do sopão, da alimentação, quando nós fomos fazer uma visita numa casa de repouso, numa creche, né? Ou quando nós perdoamos os nossos inimigos. Ou quando Jesus disse, né, reconcilia-te com teu inimigo e depois venha até mim agradecer, vibrar, etc. Não é o contrário. Geralmente a gente faz ao contrário, a gente vai rezar e acaba esquecendo de falar. Quando a gente fala inimigo, pode ser aquela pessoa que a gente não está conversando por algum motivo, não quer dizer que seja o nosso inimigo mortal, né? E quando Jesus disse, né, honrai pai e mãe, porque eles te deram a vida, né? É isso que a gente tem que começar a pensar. E a vida é tão bela, né, pessoal? Nesses momentos que a gente está passando de pandemia, pelo menos algumas coisas a gente pode tirar como uma lição, como a união entre as pessoas, né? Querendo ou não, a gente ficou mais dentro das nossas casas, tendo que conviver com a nossa família, tendo que conviver com irmãos, né, pai, mãe, e na maioria das vezes com pensamentos diferentes do nosso. Eu tenho
espírita dentro da casa, né? Eu tenho católico, eu tenho evangélico, eu tenho ateu, né? Mas tudo falando no campo das ideias. E é isso, pessoal, isso que torna o debate bom, né? Isso que torna o debate interessante para nós. Eu vou até repetir de novo, né? Ninguém esquece a verdade de que Cristo se encontra na porta de todos os templos religiosos. Nós sabemos, Cristo está lá a todo momento. Religiosos do mundo, perguntando com que interesse, com interesse aos que entram, o que a gente busca. Então, isso aqui cabe uma reflexão. Pode ir para o próximo, por favor. Né? Então, depois de tudo isso, né, pessoal, dentro do capítulo aqui do Evangelho, ele fala do trabalho. Se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado o trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido da infância no estado animal. Né? Todos nós somos propícios e temos que fazer o trabalho. E quando Jesus disse que nós voltaríamos, se nós não tivéssemos trabalho, nós voltaríamos ao nosso estágio animal, ao nosso estágio primitivo, né? Nós temos a inteligência. Deus nos deu a inteligência. Pois aqui mais para frente tem até o progresso, né? O progresso moral e o progresso intelectual. Então, Jesus não, se Deus houvesse isentado o trabalho do corpo do homem, seus membros se teriam atrofiado. E é por isso, pessoal, que nós não devemos virar escravos do trabalho. Muitos de nós somos escravos do trabalho, e somos mesmo. Muitos de nós, eu estou falando por experiência própria, né? Muitos de nós acabamos levando as nossas dores de cabeça do trabalho para a nossa casa. E às vezes até magoamos os nossos entes queridos. Descontamos neles, né? É uma reflexão. Depois você se arrepende e pede desculpa. Ainda bem que você pediu desculpa, mas já fez. Já fez. Né? Então, são aqueles momentos de raiva nossa dentro da nossa casa que nós temos que contar até 10, ou até mesmo no trabalho, onde for, para aqueles que são de pavio curto, né? Aqueles que são de pavio curto não queime de uma vez. Conta de 1 até 10, da letra Z até a letra P, de trás para frente, né? Para esquecer. Lembrando, né, que nós temos ainda dentro de nós temos ainda dentro da gente aquele lobo mau, né, que ainda é um pouquinho de ódio, de rancor, de inveja, né? Sendo que o egoísmo é o pior defeito do homem. Isso está no livro dos Espíritos. O egoísmo contém todos os outros defeitos. E nós temos que combater o nosso egoísmo, de novo, através dos estudos, através de fazendo o bem, através da caridade, né? Como é que Jesus define caridade, né? Benevolência, indulgência e perdão. Ponto. Né? Ponto. Porque é muito difícil você falar com uma pessoa, perdoar ela, né? Ou dizer que te ama, né? A gente até uma vez já falamos isso aqui, num estudo, né? Porque tem aquelas pessoas que são mais tímidas, né? Mas expressem o amor de outra maneira, né? O amor ágape, né? Aquele amor de Jesus tem para conosco. Porque a palavra amor é uma palavrinha pequenininha, né? Mas ela deriva tantas outras. Amor, né? O amor de uma mãe, o amor de um pai, aquele amor eros, que é o amor mais voltado para a paixão sexual, né? O amor de um amigo, e o amor de Jesus, que é o amor ágape, aquele amor puro, aquele amor sincero, aquele que não vê maldade em nada, né? Que não vê maldade em nada. E nós, só de pensarmos às vezes, nós já emanamos a nossa vibração negativa. E é por isso que muitas vezes o trabalho também nos ajuda, né? O trabalho é algo que nos edifica aqui internamente, né? E a gente fala, poxa, mas eu não tenho tempo para o trabalho, principalmente para o trabalho espiritual, de me ajudar primeiramente e depois ajudar o próximo.
Sempre tem um tempo. Sempre tem um tempo. Se você não tem nenhum tempo, a hora que a gente está no banheiro tomando o nosso banho, nós temos um tempo lá, 5 minutos. Então, essa hora, faça uma vibração, faça a sua higiene pessoal, né, do corpo, faça também uma higiene espiritual, né, imaginando aquela água fluídica, né, caindo em nosso corpo, levando, né, todas as energias negativas, fazendo uma prece. Aí, pessoal, nós já vamos estar melhorando, né, fazendo o bem. Uma outra coisa, né, que não nos custa nada, até, desculpa, né, se for repetitivo, mas é bom dia, né, boa tarde, boa noite. Tem gente ainda que não faz isso, né, na rua. E se você falar bom dia, boa tarde, boa noite, esperando a volta daquela pessoa que você falou e ela não te deu, infelizmente, se ela não quer dar, não é o tempo dela agora, é o problema dela. Mas faça a sua parte. Você vai ver que o nosso dia vai melhorar e muito. Vai melhorar e muito. Né? Quando a gente está dirigindo, nossa, esse exemplo é muito fácil, né? No semáforo, alguém fecha você carro parado, quase bate. Na hora fica aquele, né? A gente fica nervoso, o sangue sobe. Nossa, por fração de segundos você pode fazer até uma besteira, né? Respira fundo, pessoal. Eu trabalho em São Paulo, é mais ou menos 1 hora. Eu vou de carro, 1 hora e pouquinho. Imagina o que se passa, né? Imagina. Então a gente tem que estar em constante vibração. Vamos para o próximo, Zé. Aí tem uma pergunta, né, no Livro dos Espíritos, depois vocês podem olhar lá, mas é muito rapidamente falando, por que o trabalho é imposto ao homem? O trabalho é uma consequência da natureza corpórea do homem. O corpo físico precisa ser sustentado, e é óbvio que é através do trabalho. Sem trabalho, o homem permaneceria na sua infância intelectual. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos vestir, né? Precisamos calçar um sapato, um tênis, uma sandália, né? Um sapato feminino, masculino, etc. Nos vestir. Só que nós temos que tomar muito cuidado, né? De repente a gente tanto trabalha e tem dentro da nossa casa lá, isso é uma opinião que eu vou falar, né? Minha, né? Cada um sabe, é uma reflexão. Tem lá 10 pares de sapato e você só usa 1 ou 2. Né? É uma questão de raciocinar, né? Aí a gente cai aqui no óbolo da viúva, né? naquela parábola do Cristo lá, onde todos os doutores da lei, os anciões, o ancião, sei lá, né? Tirava o dinheiro e colocava lá na urna, contava o dinheiro, bom, tinha 100, tirava 1 e dava, né? E aí ficava olhando as pessoas para ver quanto ela dava. Falava assim, olha, aquele ali deu X, aquele outro deu Y. Aí nós caímos numa outra parábola do mestre, né? A trave do nosso olho, né? A gente enxerga o mal que as pessoas fazem. E o nosso? A gente tem aquela trave, né? Aí veio aquela viuvinha, um pouquinho só de dinheiro que ela tinha, 1 ou 2 moedas, e depositou tudo lá. Ela depositou o seu amor, a sua fé no mestre, a sua fé raciocinada. O pouco dela era muito. Tem até uma brincadeira, numa passagem, o pouco para Deus é muito, né? E o muito sem Deus é pouco. Né? E Jesus, falando para os seus apóstolos, disse, né? O que essa senhora, né, fez, deitou ali, né? Foi muito mais do que aqueles outros, né? E o mais interessante, ela fez essa doação, virou as costas e foi embora, porque ela fez a parte dela. E a nossa parte? Quando é que nós fazemos? De novo, né, pessoal? É para a gente raciocinar. Você vê que Jesus não nos impõe nada. Jesus, a espiritualidade, Deus, não nos obrigam. Eles nos mostram o caminho. Porque Deus não obriga a fazer nada. A espiritualidade não nos obriga a fazer nada. Mas esperam tudo de nós. Esperam tudo. Esperam que os ensinamentos de Jesus, as coisas boas, a caridade. E quando a gente fala em caridade,
A gente não está falando em religião A, religião B, etc. Nós estamos falando no conceito caridade. Né? Tem tantos ateus aí que fazem muito mais, né, do que nós, espíritas. Mas tem muito. Né? Faz o bem. Não importa a quem. De novo, né? Chico disse, né? Quer ser feliz? Faça o bem. Também ele disse que haverá um dia que haverá uma só religião e seu nome será caridade. Então, isso é para a gente prestar atenção. Vamos, próximo, por favor. Né? Através do trabalho material propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos seus deveres, para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou e para a sociedade que participa. Nós estamos falando aqui da nossa sociedade, a sociedade do mundo em que você vive, do seu habitat, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade para com o próximo. Aqui já responde, né? Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade para com o próximo. E aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. Que nós somos espíritos imortais. Né? Quando o espírito não cessa com a morte do corpo físico. Né? Esse nosso corpo aqui, que vive agora, né? 80 anos, tomara que são 90, 100, morreu o corpo físico. Tem até uma outra passagem, na época do Cristo, a idade média era de 40 anos, nós estamos falando há mais de 2000 anos atrás. Né? Então, uma pessoa de mais de 40 anos, ou com 40 anos, já era considerado um ancião. Olha só como era difícil aquela época, né? E olha só que interessante, nós estamos falando há mais de 2000 anos, e o Evangelho, o Novo Testamento, né, dos 4 evangelistas, o primeiro deles, Marcos, foi escrito 65 a 70, mais ou menos isso, depois da morte de Jesus. Né? E não existia papel. Era em pele de carneiro, alguma coisa assim, e papiros. Não era o papel que foi inventado muito tempo depois. Né? Então, muita coisa se perdeu, né? Imagina se fosse hoje, né, que a gente tem hoje aqui a tecnologia voltada para nós. E muitos que estão assistindo essa preleção pensaram assim, poxa, eu estou assistindo aqui uma preleção na internet, né, de uma casa espírita, de uma casa abençoada. Há um ano atrás, podemos dizer assim, um pouco menos, isso aqui não era nem imaginado, nem pensado em fazer isso. Quantos estudos, olha só, também um outro ensinamento que a pandemia nos trouxe, né? Quantos estudos são feitos através das lives? Quantos ensinamentos? Né? Até entrevistas de emprego, consultas médicas. Né? Então, nós tivemos aqui um outro benefício que nos foi imposto pela necessidade. Pela nossa necessidade. Né? Ou nós fazíamos isso, ou não íamos fazer. O que é muito legal é que tem até aqueles senhorizinhos, as senhorzinhas, né? As senhoras, né? Com mais de 70 anos. Né? As aulas, tem uma aula no Anjo Ismael, vou até falar o nome dela, que é a dona Cristina, né? Ela tem mais de 70 anos. Né? E ela é dirigente da escola. As aulas, até o mês passado, eram aulas virtuais, por causa da pandemia. E ela teve que se adaptar. No nosso estudo aqui também, que nós fazemos na quarta, na sexta, outros também. Muito legal isso. Né? Mas ainda, pela tecnologia, às vezes, nós temos que chamar os nossos filhos para almoçar, para jantar, para tomar café. Ele está no quarto e a gente chama pelo WhatsApp da cozinha. Olha que interessante, né? Vem almoçar, vem jantar, manda um WhatsApp. Olha só que sinal dos tempos, né? E como é que a gente usa isso?
a nosso favor. É um aprendizado. Vamos para o próximo, Zé, por favor. Observai os pássaros do céu. Um outro exemplo que Jesus nos deu, né? Observai os pássaros do céu que não se inquietam com o que comer, com o que beber e com o que vestir, né? São exemplos que não precisam de muito, né? Isso não é negar o trabalho, a providência, o progresso. É aceitar, é contentar-se com o que tem, bastar-se com o necessário e não reclamar o supérfluo. Aí a gente volta naquela lá dos 10 pares de sapato, né? Aí a gente volta até mesmo, que está aqui no slide, o primitivismo, a inatividade, né? Ela é a fraternidade entre os povos. Isso me lembrou também daquela de ajuda, né? De novo, né? Já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Uma floresta pegando fogo, um passarinho lá, biquinho lá, uma gotinha d'água, vai na floresta tentando apagar o fogo, e os bichos indo embora. Até que um dos bichos, ou o leão, lá, o macaco, falou pro passarinho: você é louco, meu? Você acha que você vai acabar com o fogo só com esse no seu biquinho aí? De água? Ele falou: acho que eu não vou não, mas uma coisa eu sei que eu estou fazendo. O passarinho disse: eu estou fazendo a minha parte. Então, nós temos que fazer a nossa parte. E o mestre deu esse exemplo. Tem uma outra passagem também com os discípulos, quando eles encontram um animal morto na rua, né? Lá na época deles, e os discípulos falando: olha só, esse cavalo aqui já está morto, está apodrecendo, etc. Aí Jesus disse: vocês observaram os dentes do cavalo? Coisa mais linda. Mais ou menos assim. Eu não sou um bom contador de histórias. Mas é o exemplo, porque a gente vai principalmente naquilo que é pior, porque para nós é mais fácil. É mais fácil de eu falar da outra pessoa, julgar, do que eu falar comigo mesmo. Aí a gente até brinca, né? Numa entrevista de emprego, perguntam para você, né? Qual que é o seu defeito? Eu sou muito perfeccionista, né? Eu sou muito ansioso. Numa entrevista de emprego. E a gente tem que se policiar nesse sentido. Então, esse exemplo de Jesus é interessante, né? Olhai, observar os pássaros do céu. E uma coisa interessante, né? Observamos mais, escutamos mais. Eu acho que às vezes a gente quer falar e esquece de escutar. Isso está dentro da gente. Lembra até, né, falando, não existe um curso de escutatória, né? Aí o Zé falou até do CVV, né? Tem o CVV. É um ou outro, né? Mas tem curso para você falar em público, como você se portar, né? Como combinar as roupas, etc. Mas aquele de ajudar mesmo o próximo, arregaçar as mangas, ir atrás, isso são para poucos. Às vezes, no primeiro obstáculo, a gente vai embora. Por isso que a caridade material ela é mais fácil de fazer do que a caridade moral. Né? Se eu tenho um pacote de bolacha, eu entrego para a criancinha que está precisando. Se eu estou comendo um lanche no meu carro e vem aquela criancinha pedir alguma coisa, é mais fácil eu pegar esse meu lanche, que eu já comi uma parte dele, e entregar para a criança ou para a senhora que está no semáforo. É mais fácil eu dar o dinheiro para aquele rapaz que está pedindo no semáforo e falar assim: vou dar um dinheiro aqui para você, mas não vai beber, não vai encher a cara. Então não dá, né? Falar isso, você já está no sentido pejorativo, expondo a pessoa. E eu não sou nenhum psicólogo para falar isso, mas acho que é mais ou menos isso. Agora, a caridade moral é o que eu quero para aquele irmão, eu quero para mim. O que eu não quero para mim, eu não quero para aquele irmão. E isso, às vezes, é muito difícil. Por isso que nós temos que ser as mesmas pessoas em todos os lugares. Vamos para o próximo, Zé, por favor. E tanto é que a gente falou aqui da riqueza, né? A gente tem que saber usar o dinheiro.
aqueles exemplos que nós falamos da parte moral, da aplicação moral. Não vos afadigueis pela posse do ouro, né? Não violenteis nenhuma consciência. A consciência do próximo, a minha consciência. Não forçai ninguém para que não deixe a sua crença a fim de adotar a vossa. Olha que interessante. Você é daquela religião, você só vai ter sucesso se ficar na minha religião. Olha só, pessoal. É que nem você está fazendo uma entrevista, né? O entrevistador do Centro Espírita está lá fazendo a entrevista, aí eu sou o entrevistado, né? Eu sou a pessoa, né, que passei no Centro Espírita fazendo a minha ficha, e você fala para o entrevistador que você toma esse ou aquele outro remédio. Daí ele fala assim, o entrevistador fala assim para você, para de tomar o remédio, agora você não vai mais precisar tomar o remédio. Aí você para e não fica bom. Aí você vai falar com o entrevistador, né? Cuidado, pessoal, cuidado com isso, né? Não forceis ninguém para que deixe a sua crença, é claro. Cada um tem a sua decisão. Não amaldiçoem os que pensam como vós. Olha que interessante, né? Se você é espírita, né, é outra coisa, menos seguir os ensinamentos de Jesus. E o interessante é que o espírita é cristão, né? Poxa, nós seguimos o Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da parte moral de Jesus Cristo, os 28 capítulos, os ensinamentos morais. Né? E quando alguém falar isso de você é espírita, você fala, não, eu sou cristão. Sim. Né? Não acolhei os que venham ter convosco e deixar tranquilos os que vos repelem. Imagina se o Chico Xavier, para cada um que interpelasse contra ele, ele descontasse. Ele estaria pagando o mal com o mal. Irmã Dulce. Foi a Irmã Dulce que teve essa passagem, quando ela estava pedindo dinheiro para as pessoas. Veio um outro, ela estendeu a mão, veio outro e cuspiu na mão dela. Daí ela falou assim, esse aqui tudo bem, esse aqui é para mim. Agora eu vou estender minha outra mão para as criancinhas, né? Olha o ensinamento, né? Olha o ensinamento dessa senhora, dessa freira. Nós vamos ter que evoluir bastante ainda por causa disso. O espírito dela era muito mais elevado do que o meu, pelo menos. Imagina também o espírito do Chico Xavier, né? Aquelas pessoas que têm como missão consolar as outras pessoas. E estamos aqui a lei do progresso, né, pessoal? A lei do progresso tem aqui alguns, né? Paulo de Tarso, perseguidor implacável dos cristãos, articulador do processo que culminou na morte de Estevão. Tem um livro, Paulo Estevão. O primeiro mártir do cristianismo, né? Tal, aí está escrito aqui. Foi do maior perseguidor ao maior seguidor. Ou dos maiores seguidores. De Saulo de Tarso, virou Paulo de Tarso. Vejam os Coríntios, né? As cartas aos Coríntios, na Bíblia. Né? Simão Pedro teve seu momento decisivo ao ver cumprida a previsão de Jesus. Ele afirmou que negaria 3 vezes. Olha só que interessante, falando desses dois. Falando de Pedro. E mesmo assim, Jesus abandonou-os? Mesmo assim, Jesus abandonou Judas quando traiu? Claro que não. Sabe por que não, pessoal? Porque ele pediu perdão na cruz para nós. Perdoe porque eles não sabem o que fazem. Não é? É indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como a harmonia interior. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, tornando-se o sujeito detentor da consciência. Se nós pensamos, né, se Deus nos deu, obrigado, se Deus nos deu o livre-arbítrio, se Deus nos deu para nós o pensamento, o raciocínio, isso aqui já diz, né? Porque o meu progresso intelectual e moral, muitas vezes, não caminham juntos, né?
Porque pode ter uma pessoa intelectualmente muito inteligente, mas uma moral muito baixa, muito duvidosa, né? E isso é o nosso leão do dia a dia, né? A nossa luta diária. E sempre agradecendo todos os dias por mais um dia de vida, né? E pedindo, né? Ajuda para a espiritualidade, para Deus, na conquista dos nossos objetivos. Na conquista, não me dê o objetivo. Não me dê saúde, você tem que conquistar a saúde, né? Me dê um emprego, vai mudar os caminhos. Nós temos que conquistar o emprego através dos nossos esforços. Nisso tem até uma passagem daquele jogador que era do São Paulo, de futebol, o Cafu. O Cafu, né, que foi campeão em 94, que passou por tantas e tantas peneiras, peneira é testes, né? Por tantos e tantos testes no São Paulo, lá o time que era dele, ou em outros times, até que um dia ele passou, né? Ele não desistiu. É um exemplo só. Ele pode ter muitos defeitos, mas isso ele falou, eu acredito nisso. E temos tantos outros exemplos que nós devemos nos balizar. O homem deve adquirir o conhecimento para elevar-se do ser bruto, porque ainda nós temos o nosso momento primitivo. Por isso que o orar e vigiar é importante para fazer a nossa reforma íntima. O progresso, pessoal, é para todos, ou são para todos, né? A velocidade do progresso depende de cada um, né? Aí, por último, Zé, quando é que nós iremos despertar de tudo isso? Do buscai e achareis. Né? E agora, como a gente vai adquirindo mais experiência, todo o tempo do mundo para nós é importante. Por isso que Deus é muito bom, né? Deus colocou nas nossas vidas o tempo. O tempo, porque tem tempo para tudo. Até tempo para a gente conversar aqui hoje, nessa 1 hora, né? E nós temos que administrar o nosso tempo da melhor maneira possível. E não ter vergonha. Quando nós entrarmos em um problema, pedir ajuda para o colega encarnado. Porque muitas vezes a ajuda pode vir daquela pessoa que nós menos esperamos. E acontece, hein? Cada um de vocês deve ter uma experiência disso, né? E isso acontece mesmo, né? E também pedir o que Jesus faria em meu lugar. Pedir uma orientação para a espiritualidade amiga, né? Ou até mesmo arregaçar as mangas e ir trabalhar na providência divina em querer ajudar o próximo. Ou seja, busquem e nós vamos achar. Busquem e achareis. Isso aí, pessoal. Faço sim. Faço com uma vibração, né? Então, pessoal, mais uma vez agradecendo por esse nosso bate-papo, por essa nossa aqui troca de ideias e reflexão. E a reflexão que é sendo feita aqui hoje por nós, que nós temos muitos problemas, né? Mas entendam de uma coisa, nós temos mais virtudes do que defeitos, pessoal. Nós temos mais virtudes. E uma das virtudes que nós temos, que nós aprendemos no nosso dia a dia, é a nossa transformação moral. De melhorar o nosso homem velho através das nossas atitudes, dos nossos exemplos. E o nosso exemplo maior é Jesus Cristo, que é o nosso divino mestre e salvador. E eu convido a todos aqueles irmãos que fechem os seus olhos, fazendo uma respiração lenta e profunda, para agradecer. Agradecer por mais esse dia, por mais essa noite. Agradecer aos nossos irmãos do plano espiritual,
nosso anjo da guarda, o nosso mentor, que sempre estão aos nossos lados. Agradecer ao irmão Estevão, ao irmão Rodolfo, ao nosso irmão Anjo Ismael, esses trabalhadores laboriosos na causa do Mestre Jesus, que não medem esforços para nos ajudar. Agradecendo todas as equipes das fraternidades, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, os índios, todas as fraternidades que se voltem para nós, para os nossos irmãos tão necessitados na ajuda da providência divina. Agradecemos muito também a nossa mãezinha querida, a nossa mãe Maria, nosso Mestre Jesus e a Deus. Deus que sempre nos orienta assim com a espiritualidade, Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus, que era o médico dos médicos, e curava todos com o seu olhar, aonde passava. E Jesus sempre nos diz que nós podemos fazer muitas coisas que ele não fez, porque naquela época ainda não podia. Os ensinamentos teriam que ser por partes. E nós temos aqui tudo o que podemos ter para ajudar o próximo. Nós somos os trabalhadores da última hora, e essa aqui é a nossa melhor encarnação. E em forma de agradecimento, nós vamos vibrando pelos nossos amigos, vibrando pelos nossos inimigos, vibrando pelos hospitais, pelos irmãos que lá estão, passando por qualquer tipo de tratamento, pelos profissionais da saúde, esses trabalhadores que também não medem esforços para ajudar o próximo, independente de quem seja, vibrando pelas empresas, que elas cresçam e prosperem, gerando empregos a tantos trabalhadores necessitados, que são muitos. Obrigado, Pai. Obrigado à nossa mãezinha querida. Obrigado ao nosso anjo da guarda, que sempre estão aos nossos lados. Vibrando também pelos nossos entes queridos, pelos nossos vizinhos, pelas casas que nos acolhem, sejam elas de quais religião forem, vibrando pelas equipes que não medem esforços para ajudar o próximo, para fazer a caridade, sem expor ninguém, não colocando ninguém, entre aspas, em saia justa. Vibrando por nós mesmos, esses trabalhadores, pessoas, ainda engatinhando na seara do Mestre Jesus, mas com uma vontade imensa de seguir os seus passos, humildemente falando. E quando nós tivermos um problema, pedimos ajuda para Deus, para Jesus, falando que Jesus faria em nossos lugares. Que mais hora, menos hora, a ajuda vai vir. Lembrando sempre do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.